Levante a sua cabeça, olhe aqui para o altar. Eu quero derramar uma palavra de Deus na tua vida agora. Olhe para mim, por favor, olhe aqui para o altar. Todos os dias, irmãos, todo dia de culto, toda semana, todos os meses, todos os anos, sempre foi assim, sempre é e sempre será. Chegam pessoas aqui precisando da igreja, todo dia, na hora do culto, fora do culto, chega mensagem, liga para a gente, manda direct no Instagram, manda recado, pede ajuda por terceiros. Todos os dias, eu estou falando todos os dias chega aqui alguém precisando da igreja. Precisando de quê? De todo tipo de ajuda. Precisando de cura, precisando de paz. Tem gente que chega aqui precisando de libertação. Tem gente que chega aqui precisando de provisão de Deus, desesperado. Tem gente que chega aqui precisando de restauração da família, do casamento, do relacionamento. Tem gente que chega aqui precisando de comida, cesta básica. Alguns chegam aqui precisando de uma palavra, de um conselho, de uma instrução, uma direção. Todos os dias, irmãos, todo dia, sem falhar nenhum, alguém chega aqui e nos procura precisando da igreja. E quando eu falo igreja, eu estou falando da instituição, eu estou falando do altar, eu estou falando de Deus, eu estou falando da palavra. Todo dia alguém passa aquela porta ou então entra em contato com a gente precisando da igreja. E o que a igreja faz? A igreja cura, a igreja restaura, a igreja orienta, a igreja ora, a igreja abençoa. Quem é que um dia precisou da igreja e a igreja foi bênção na sua vida? Levante a mão, diga graças a Deus. Um dia eu cheguei na igreja precisando da igreja, precisando muito. E olha, eu não tinha nada para oferecer para a igreja. Eu cheguei quebrado, falido, moído, estraçalhado, arrebentado, mergulhado no pecado. Eu cheguei doente, eu cheguei humilhado, eu cheguei arrebentado. E a igreja me abençoou, a igreja me acolheu, a igreja me abraçou, a igreja me curou. E hoje, olhe para cá, e hoje eu continuo precisando da igreja, sim, mas hoje eu me tornei uma pessoa que a igreja precisa. Escute o que eu vou te dizer hoje. Tem gente que precisa da igreja e a igreja abençoa, só que a partir de hoje você vai se tornar a pessoa que a igreja precisa. Agora fala para o teu vizinho, fala: a igreja também precisa de pessoas. Fala para ele: você é essa pessoa. Diga glória a Deus. Eu quero ler um texto sagrado agora, de Lucas capítulo 10, versículo 30 em diante. E nesse texto nós vamos descobrir o tipo de pessoa que a igreja precisa. A gente chega precisando e a igreja nos ajuda, mas a gente precisa se tornar a pessoa que a igreja precisa. Porque senão a gente vai viver precisando da igreja o tempo todo, a vida toda, e nunca vamos transbordar para a igreja. Que tipo de gente que a igreja precisa? Vamos ver? Vamos descobrir? Olha o que Jesus disse. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Olha para cá, vou traduzir. O cara está descendo de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho foi assaltado. Mas ele não foi só assaltado, ele foi espancado até quase a morte. E os ladrões, além de tirar tudo dele, quase o mataram, deixaram ele caído, jogado na beira do caminho. É isso que está dizendo. O que vai acontecer no próximo versículo? Vamos ver. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. Quem é que estava passando logo depois que aquele homem foi assaltado?
um sacerdote. Só que quando ele viu o homem caído no chão, ele ignorou, irmãos. Ele pensou assim: isso não é problema meu, isso aí não é comigo, não conheço, não é da minha família. Ignorou e continuou. O próximo versículo vai falar a mesma coisa, só que outro personagem. Quer ver? E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Irmãos, dois homens de Deus, sacerdote e levita, duas pessoas da igreja, duas pessoas que tinham cargos na igreja, gente que trabalhava na igreja, viu aquele homem espancado, caído, quase morto, e os dois ignoraram aquele homem, viram, não é comigo, vou seguir. Só que teve um terceiro personagem aqui na história, que vai mudar tudo. Ele vai fazer totalmente diferente do sacerdote e do levita. Quem é esse terceiro personagem? O bom samaritano. Fala comigo, o bom samaritano. O bom samaritano, irmãos, ele representa o perfil ideal de um cristão. O bom samaritano, ele representa a figura de um homem e de uma mulher que Deus quer que a gente seja. O bom samaritano, ele tem, olhe para cá, ele tem dentro dele a essência de Deus. O bom samaritano, ele é o que nós deveríamos ser. Vamos ver o que ele fez? Olha lá, vamos lá. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo-o, diga comigo, foi movido de íntima compaixão. Olhe para cá, diga, movido de íntima compaixão. Olhe para cá, levante a cabeça. O que moveu ele? Íntima amor, gente. Esse cara foi movido de amor. Quando o bom samaritano viu aquele homem espancado, o amor o moveu. Eu vou repetir: o amor não deixou ele embora. O amor não deixou ele ignorar aquele homem quase morto. O amor moveu aquele homem, movido, porque o amor move pessoas. Ele foi movido de íntima compaixão. Próximo versículo. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho. Diga, azeite e vinho. É remédio, isso é remédio. Ele colocou azeite, é óleo de unção, passou vinho na ferida daquele homem e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. Olhe para cá para você entender. Ele é movido de compaixão, de amor. Ele desce do seu animal, ele passa azeite e vinho nas feridas daquele homem espancado, ele pega o homem no colo, coloca em cima do seu próprio animal, levou para a pensão, para a hospedaria, para o hotel, levou e ainda cuidou daquele homem. Só que tem mais, olha aí, tem mais, vamos lá. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, diga, 2 dinheiros. Ele tirou o quê? E deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Irmãos, ele faz tudo isso, e no final, ele coloca a mão no bolso, paga a conta. Ele paga a conta, vira para o dono do hotel, da hospedaria, e diz assim: se gastar mais, eu vou pagar quando voltar, eu vou pagar. Agora, olha como que Jesus vai terminar a história. Olha o que Jesus vai falar para nós agora. Escuta. Qual, pois, desses 3, sacerdote, levita e samaritano, qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? 37, último versículo. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, escute, disse, pois, Jesus, vai e faz o que, gente? Vamos repetir essa última frase, vamos lá, vai. Cutuca o irmão do lado e fala, vai e faz a mesma coisa.
Fala para o teu irmão, seja bom samaritano. Fala, ele é modelo, ele é exemplo para nós. Quem entendeu isso, diga glória a Deus. Olhe para mim, quem são as pessoas que a igreja precisa? Um dia e até hoje nós ainda precisamos da igreja, mas que tipo de gente que a igreja precisa? De bons samaritanos. Só que fica muito vago, Daniel, eu dizer que a igreja precisa de samaritanos. Por quê? O que é um bom samaritano? Primeiro, é alguém movido por amor. Repita, alguém movido por amor. Eu te pergunto, o amor te move? O amor pelo próximo te move? Presta atenção no que você vai escutar agora, muita atenção. A Bíblia diz que Deus é o quê? Deus é? Deus é? Então se eu não sou movido por amor, Deus não me move. Porque Deus é amor, está escrito ou não está, gente? Está escrito que Deus é amor, e se eu não me movo por amor, amor a Deus acima de todas as coisas, e amor a meu próximo como a mim mesmo, então Deus não me move. Eu não sou movido por Deus, sou movido por meus interesses. O que hoje tem de gente que só se move pelos seus interesses? O que hoje tem de gente que só se move por dinheiro? Quanto que eu vou ganhar? O que vão me dar? Eu vou ser beneficiado em quê? Servo de Deus não pode ser movido só por essas coisas. Servo de Deus precisa ser movido por amor. Servo de Deus precisa ser movido por compaixão. Olhe para cá. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 13 da primeira carta, ele disse assim: ainda que eu tenha todos os dons, ainda que eu tenha o dom da profecia e fale todos os mistérios e línguas, ainda que eu conheça anjo, Paulo fala o seguinte: ainda que eu tenha uma fé tamanha a ponto de transportar montanhas, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado em praça pública, ele resume dizendo: se eu não tiver amor, nada serei. Nada disso me aproveitará. Se o amor não mover você, se o amor não me mover, se o amor não mover a igreja, irmãos, nós não passamos de sacerdotes e levitas, nós não passamos de homens e mulheres com títulos de que somos de Deus e não somos. A igreja, a casa de Deus, o reino, precisa de gente movida por amor, precisa de gente que não olha só para os seus interesses, mas olha para o interesse de Deus, olha pela vida do próximo. Fala com Deus assim: me move pelo amor. Amém, gente? Irmão, tem gente que anda longe se for para uma festa. Se for para comer, se for para beber, ele vai longe, ele move. Ele anda, ele pega ônibus, ele arruma bicicleta, ele vai de moto, ele pega carona. Mas por amor tem gente que não dá um passo. E a obra de Deus se faz por amor. Irmãos, Jesus disse assim: e nisto todos saberão que vós sois meus discípulos, se amardes uns. Se o amor não for a nossa maior marca, o amor pela obra, o amor por Deus, o amor pelas pessoas, se isso não for a nossa maior marca, então não é Deus que está nos movendo. Olha aqui, o sacerdote está andando, ele está andando, o levita está andando, só que quando ele vê um homem caído, espancado, quase morto, ele não para. Era Deus que movia esses dois homens? Não era não, irmãos. O que movia esses homens era outra coisa, mas não era Deus. A primeira pergunta que eu quero te fazer: o que é que tem movido você? O amor, a palavra, os propósitos de Deus, a vontade de Deus, o amor pelo próximo tem movido você? O amor pelo próximo faz você se levantar? O amor pelo próximo faz você sacrificar algo da tua vida? O amor pelo próximo, pelas pessoas, pelas almas, pelas vidas que Deus ama, pelas quais Jesus deu a sua vida naquela cruz, ainda te move? Então é Deus que está te movendo. Então você é um bom samaritano. Que tipo de gente que a igreja precisa? Fala comigo: gente movida por amor.
Só que o amor moveu ele, sim ou não? Moveu. E moveu ele para quê? Para cuidar daquele homem. E qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele pegou azeite e vinho e passou nos ferimentos daquele homem. Ele tinha apanhado muito. Ele deve ter tomado socos, chutes, pontapés, pedrada. Aquele homem estava todo machucado, quase morto. Quando o bom samaritano, movido por amor, para, primeira coisa que ele faz, ele pega remédio, ele pega azeite e vinho, enfaixa, está escrito, a gente leu, ele enfaixa aquele homem e passa o remédio. Você sabe que tipo de gente que a igreja precisa? A igreja precisa de gente que tem azeite e vinho para passar na ferida das pessoas. Mão assim lá em cima comigo, diga azeite e vinho, bem forte, azeite e vinho, para curar feridos. Pergunta para o vizinho, tem azeite e vinho aí, irmão? Ei! Alguém ferido cruzou o teu caminho, tem azeite e vinho aí para curar? Alguém ferido da alma, revoltado, magoado, ei, alguém irado, com desejo de vingança, conversou com você, desabafou, cuspiu, fez tudo com você, tem azeite e vinho aí para curar as pessoas? Alguém te mandou uma mensagem, te mandou um áudio, foi na tua casa, encontrou com você e você percebeu que a pessoa está doente da alma, ela está contrariada, ela está revoltada, não quer saber de Deus, não quer saber da igreja, não quer saber dos irmãos, não quer saber de pastor, não quer saber da esposa, do marido, dos filhos, dos pais, não quer saber de mais nada, está revoltado. Quando uma pessoa assim se encontra com você, você tem azeite e vinho para passar na ferida dela? Porque tem gente que quando encontra um ferido, o ferido fica mais ferido ainda quando encontra a pessoa. Eu conheço gente que se a gente encontrar com ele, a gente fica mais machucado do que estava, fica mais revoltado do que estava. Não, você está me contando aí, você não sabe da maior. Ele fala, mas tem coisa pior? Tem gente que não tem uma gota de azeite, tem gente que não tem uma gota de vinho. Só que eu estou pregando para uma igreja curada, uma igreja de samaritanos, e você tem azeite e vinho para curar feridos. Pode aplaudir ele. Aleluia. Fala para o teu irmão, pode vir, fala. Aqui tem azeite e vinho. Pedro e João chegaram no templo para a oração das 3 da tarde. Os apóstolos gostavam muito de orar às 3 da tarde. A hora nona é uma hora marcada por oração. Por que nona? Porque o dia em Israel começa às 6 da manhã. Então a nona hora é 3 da tarde. Quando Pedro e João chegam, em Atos capítulo 3 está escrito isso. Na porta do templo, quem é que está lá? Um paralítico mendigando. Diga, paralítico mendigando. Aí o paralítico mendigo levantou a mão e falou assim, me dá uma ajuda, me dá uma moeda, me dá uma esmola. Pedro olha para ele e diz assim, ei, olha para nós. O mendigo levantou a cabeça. Pedro falou assim, ó, prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E a Bíblia diz que aquele homem pulou e entrou na casa de Deus, louvando e glorificando a Deus. Pedro e João tinham azeite e vinho para curar pessoas. Eu quero declarar que hoje Deus vai te dar azeite e vinho, e todos os feridos que cruzarem o seu caminho serão sarados. Aleluia. Irmãos, a igreja precisa de gente que carregue azeite e vinho para passar nas feridas das pessoas. Todos os dias, pode ter certeza disso.
Um ferido vai cruzar o seu caminho, ou você vai cruzar o caminho de um ferido? Você vai encontrar todo dia alguém dizendo assim: recebi um diagnóstico, é câncer. Recebi um diagnóstico, é terrível o tratamento. Todos os dias nós vamos encontrar alguém dizendo assim: eu estou com depressão, eu estou com síndrome do pânico. Todos os dias alguém vai dizer para você: eu estou com crise de ansiedade. Converse com as pessoas estão doentes, as pessoas sem Deus principalmente estão feridas. Só que eu estou pregando para uma igreja que carrega azeite e vinho, uma igreja de bons samaritanos. Tem azeite e vinho aí para curar. É isso, olha aqui, é isso que a igreja precisa que você seja. Qualquer pessoa que atravessar teu caminho doente, seja da alma ou do corpo, vai encontrar cura, porque Jesus está dentro de você, e quando Jesus está dentro de uma pessoa, tem cura. Diga glória a Deus. Movido por amor, passou azeite e vinho, enfaixou a ferida. Aí ele pega o cara aqui, ó, e coloca em cima do animal, provavelmente um cavalo ou um camelo. Vamos usar o cavalo, né? Coloca em cima do animal. Na minha ideia, esse homem pode até ter cedido o lugar dele para o ferido, e foi puxando o cavalo. Ou então ele colocou e montou junto, não sei. Mas uma coisa eu sei: aquele homem usou o cavalo dele para levar aquele ferido até uma hospedaria. Aquele cavalo era um patrimônio dele. Naquela época o povo andava de cavalo e camelo. Hoje a gente anda de carro e moto. Aquele homem usou o carro e a moto dele para levar um ferido para o lugar de cura. Então o Espírito Santo falou assim comigo: Rodrigo, sabe que tipo de pessoa que a igreja precisa? De gente que use aquilo que eu coloquei nas mãos dele para abençoar as pessoas. Use o seu carro para abençoar as pessoas. Use a sua moto, a sua casa, a sua empresa. Use o que Deus te deu para abençoar o seu próximo. O que você tem? O que você possui que pode ser um instrumento para abençoar pessoas? Olhe para cá. Tem gente, irmãos, que não tem coragem de dar carona para o irmão para vir para a igreja. Para que Deus te deu esse carro? Só para o seu bel prazer? Sabe o que o apóstolo Tiago escreveu? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, só pensando nos seus próprios prazeres. Para que você pediu essa moto para Deus se ela não pode carregar ninguém para a igreja? Se essa moto não serve para os interesses do reino? Para que tu pediu uma casa para Deus se a tua casa não pode ser uma célula, um lugar de salvação, de oração, um lugar onde a palavra de Deus vai ser ministrada? Você pediu para Deus uma empresa, você pediu um monte de coisa, um sítio para Deus, mas nenhum irmão pode frequentar teu sítio. Da igreja não pode fazer uma oração no teu sítio. Esse lugar que se você pediu para Deus e Deus te deu, isso serve para quê? Só para você? A igreja não precisa desse tipo de pessoa. A igreja precisa de gente que forneça os seus bens para a glória de Deus e para abençoar o próximo. Eu não estou dizendo que o povo tem que folgar com você, não é isso. Eu não estou dizendo que você tem que dar colher de chá para folgado. Eu estou dizendo que você precisa usar os seus bens para glorificar o nome do Senhor. Você quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa? Coloca rapidinho para mim aqui, Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 1. Deixa eu te mostrar o que é servir a Deus com os seus bens. Vou te mostrar. Vamos lá. Olha aí, ó. E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Então quem é que está andando? Jesus. E os 12 iam com ele. Vamos. E algumas mulheres que haviam sido curadas, algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Primeiro elas precisaram da igreja. Elas estavam doentes e endemoniadas, possuídas. E a igreja, Jesus é o cabeça da igreja, amém? Vou repetir, Jesus é o cabeça da igreja. Então essas mulheres precisaram da igreja, porque Jesus é o cabeça da igreja. E elas foram curadas, foram libertas. E aí agora a Bíblia vai dar o nome delas, de algumas, né? As principais. Maria, chamada Madalena, da qual saíram
Olha que terrível que era a vida dessa mulher. Vamos lá, tem mais nomes. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. A mulher, ela era esposa de um procurador do Império Romano, mas precisou da igreja. Por quê? Porque a igreja ajuda o pobre, ajuda o rico, a igreja ajuda qualquer pessoa, a igreja é resposta para qualquer pessoa. Vocês sabiam que aqui dentro tem gente muito pobre e tem gente muito rica? Aqui tem gente analfabeto e aqui tem doutores. Você sabia que aqui tem gente que está desempregado e tem gente aqui que tem mega empresas? Você sabe o que isso significa? Que a igreja acolhe e abençoa todas as pessoas. Isso é lindo no reino de Deus. A igreja não faz acepção de pessoas, todos são bem-vindos e todos recebem ajuda de Deus aqui dentro. Aqui, o pobre às vezes ele vem precisando de uma ajuda material, e o rico na maioria das vezes vem precisando de ajuda espiritual e emocional. Mas todo mundo precisa da igreja. A Maria Madalena precisava de libertação, porque ela carregava 7 demônios. Já a Joana, a mulher de Cusa, o procurador, ela estava doente e procurou e foi curada. Olha lá, ó, Susana e muitas outras. Agora termina para mim o versículo, por favor. O que elas faziam? Não, o que elas faziam? Com o que? Fala comigo, se os meus bens não servem à obra de Deus, então não é Deus que me move. Pegou? Pergunta para não. Pegou? Pegou aí, irmão? Ei, tu chegou aqui e a igreja te serviu, a igreja te amparou, uma célula te acolheu, alguém te ajudou, te orientou, orou por você, e agora que você está curado, você não quer curar ninguém, e agora que você está bem, você não quer apoiar ninguém. Não é isso que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós? Que o amor nos mova, que a gente carregue azeite e vinho para curar pessoas, e que os nossos bens possam servir os propósitos do reino. Quem está pegando essa palavra aí, diga glória a Deus. Aí o que ele faz? Quando ele coloca o homem em cima do seu próprio animal, para onde ele leva o homem? Para a pensão, para a hospedaria, fala comigo, para o hotel. E lá ele cuidou dele. Tem gente que já está pegando aí a revelação. Onde é a hospedaria? É a casa de Deus. A pensão, o hotel é a casa de Deus, porque é aqui que o ferido é curado, é aqui que vidas são restauradas, é aqui que o perdido é salvo. Aqui é o lugar de cura, igreja. É para cá que você tem que trazer as pessoas. Que tipo de gente que a igreja precisa? De homens e mulheres que tragam os feridos, tragam as pessoas, tragam os seus amigos, tragam as pessoas que passarem pelo seu caminho. Traz para cá, porque aqui tem cura para a vida delas. Ei, a igreja precisa de ganhadores de almas, a igreja precisa de pescadores de homens. Fala, eu sou a pessoa que a igreja precisa. Bem forte, eu sou a pessoa que a igreja precisa. A Bíblia fala que André encontrou Jesus, e quando ele encontrou Jesus, ele levou o seu irmão Pedro, que virou o apóstolo Pedro. Ah, meus irmãos, lembra daquele homem paralítico? Que os 4 amigos dele levaram ele até a casa de Jesus. Chegaram lá, a casa estava muito cheia, não tinha como entrar. Eles subiram no telhado da casa, arrancaram as telhas, amarraram a maca, a cama dele com cordas, e o desceram até os pés de Jesus. A igreja precisa de amigos assim. A igreja precisa de gente que carregue o doente, que traga para cá o ferido, porque aqui tem cura, tem milagre, tem resposta e tem vitória. Quem foi que te trouxe para a igreja? Você lembra? Você lembra quem foi o bom samaritano que te mostrou o caminho, que te carregou, que te evangelizou?
Você quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa? Quem aqui veio para a igreja sozinho, ninguém te convidou, você se autoconvidou e veio? Levanta a mão, fica com a mão levantada. Ninguém nunca te convidou para a igreja, você veio sozinho, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 pessoas. Quem aqui um samaritano te carregou para a igreja? Eu acho que você já entendeu. Dá glória a Deus aí. Bate palma, dá glória a Deus. Ah, dá grito de aleluia aí. Fala comigo assim: tem gente que vem sozinho, mas a grande maioria, faz assim, ó, a grande maioria foi carregado por um bom samaritano. Aplaude ele. Aleluia. Eu louvo a Deus pelo bom samaritano que me carregou para a igreja. Meu amigo Lázaro, um amigo de infância, ele lutou comigo, ele insistiu comigo, até quando eu já estava quase que igual esse homem, espancado, quase morto, a vida me batendo, uma angústia, uma tristeza, um vazio tão grande, a vida sem propósito, solidão. E eu lembro que naquele dia eu falei assim: Lázaro, eu quero ir para a igreja, eu não aguento mais. Ele falou: eu vou passar na sua casa, eu vou te levar para a igreja. Eu falei: não, Lázaro, eu quero tanto que vai ser eu que vou passar na sua casa e você me leva, porque eu não aguento mais ficar sem a igreja, sem Jesus. E naquele dia o Lázaro me levou para a igreja, e tem 23 anos isso. Nunca mais eu abandonei Jesus. A igreja me acolheu, me curou, cuidou de mim, e hoje eu cuido de pessoas. Ah, dá um glória a Deus por isso aí. A igreja precisa de gente movida por amor. A igreja precisa de gente que tem azeite e vinho para curar os outros. A igreja precisa de pessoas que usem seus bens para abençoar o próximo. A igreja precisa de gente que traga os feridos para cá, que ganhe almas, que convide pessoas, que mostre o caminho. E finalmente termino aqui a minha pregação. Quando ele estava na hospedaria, coloque para mim o versículo, por favor. Se eu não me engano é o 35. Isso. Quando ele estava na hospedaria, aquele homem já estava hospedado, o que fora assaltado, ele já estava hospedado, medicado, sendo cuidado. O bom samaritano não tinha só amor. Olhe para cá, escute o que eu vou te dizer no teu espírito. Jesus disse assim: filhinhos, não amemos só de palavra, mas de fato e de verdade. Escute o que eu vou te dizer. O amor verdadeiro, ele doa. O amor verdadeiro, ele é generoso. Eu não conheço uma pessoa que ama de verdade que não seja generosa. Toda pessoa que ama, seja lá o que for, ela doa, ela paga preço, ela faz o que for preciso, ela investe, ela gasta. Quando tem amor de verdade, é assim. Esse homem, ele está movido por amor. Curou com azeite e vinho, levou para a hospedaria. E quando ele chega lá, ele vê que tem uma conta. Tem uma conta, porque não é de graça. Olhe para cá, a obra de Deus custa amor, custa dedicação, mas custa dinheiro também. E quando ele percebeu que tinha uma conta, tinha uma comanda, o que ele faz? Ele tirou 2 dinheiros, algumas traduções dizem 2 denários, que significa salário de 2 dias. Quanto que ganha mais ou menos hoje um profissional autônomo? O dia de um profissional varia, né? 150, 200. Vamos arredondar para 200? 200. Se for um pedreiro é mais. Uma faxina mais ou menos deve ser por volta de 200. Olhe para cá. Esse homem tirou cerca de R$400 do bolso e disse: está aqui, eu vou pagar a conta. Mas ele não precisava daquilo. Quem precisava era o homem espancado. Só que ele estava sendo instrumento de Deus para abençoar aquela pessoa. E ele então colocou os R$400. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou fazendo aqui um cálculo aproximado. Ele coloca os R$400. Só que ele fala para o dono da hospedaria o seguinte:
eu estou indo embora e eu vou voltar. E quando eu voltar, se tiver gastado mais, eu vou pagar. O que ele está dizendo? Não é só isso, eu não estou disposto a dar só isso. Eu não estou disposto a dar só os 400. Se precisar de mais, eu dou. Se precisar de mais, eu pago. Porque ele não tinha só amor, ele tinha dinheiro também. A igreja, olhe para cá, escute no teu espírito essa palavra. A igreja precisa de gente movida por amor, que tem azeite e vinho, que use seus bens para abençoar pessoas, que traga gente para a igreja. Mas a igreja precisa de gente que coloque a mão no bolso e invista no reino de Deus, invista no cuidado de pessoas. Porque para cuidar de gente custa caro. Cuidar de pessoas custa caro. Cuidar dos seus filhos custa caro, sim ou não? Cadê os pais e mães aqui? Cadê os papai e mamãe? Custa caro cuidar dos seus filhos? Olha quantos filhos que a igreja tem que cuidar. Quantas crianças a gente cuida aqui na igreja? Quantos homens, mulheres, casais, jovens, adolescentes? Quantas coisas a gente cuida aqui na igreja? Então a igreja precisa de pessoas que entendem essa visão e transbordem no reino de Deus. Levante a sua mão, eu quero te abençoar. Que o Senhor te dê muitas condições para você colocar a mão no bolso e abençoar a obra de Deus. Aplaude e glorifica o nome do Senhor. Diga glória a Deus. Termino e nós vamos orar. Quando a gente vê a igreja começando, logo que Jesus vai para o céu, a igreja começa com os apóstolos. E logo no capítulo 4, no capítulo 2 eles recebem o Espírito Santo. No capítulo 3, Pedro prega 2 vezes e ganha 5.000 almas. Olhe para cá. No capítulo 4, a igreja já está grande. A igreja já tem um monte de gente. Do capítulo 4, isso é tão lindo, gente. Barnabé, que eles conheciam como Barnabé, o nome dele era José. Só que eles chamavam ele de Barnabé porque ele era um consolador. Ele era uma pessoa que ajudava os outros. Ele percebeu que a igreja estava necessitada. Os irmãos estavam necessitados de cuidados. A igreja tinha uma grande obra para fazer. Sabe o que ele fez? Está lá em Atos capítulo 4, no finalzinho dos últimos versículos. Ele tinha uma fazenda. Ele pega e vende a fazenda, pega o dinheiro e traz no altar, nos pés dos apóstolos. Ele confiava nos apóstolos para cuidar das pessoas. A igreja de Atos capítulo 2, 3, 4 e em seguida, era uma igreja generosa. Não tinha nenhum necessitado. Mas por quê? Porque o povo transbordava. Aqueles irmãos não tinham miséria, irmãos. Não tinha ninguém egoísta, não tinha ninguém mão de vaca. Era todo mundo liberal, era todo mundo generoso. E a obra de Deus crescia e caía na graça daquela cidade, daquele povo. Eu quero liberar aqui essas últimas palavras da mensagem de hoje. Que nós sejamos as pessoas que a igreja precisa. Que eu e você sejamos as pessoas que a igreja precisa, movidas por amor, diga amém. Que tenha azeite e vinho, diga amém. Que os nossos bens sejam para a glória de Deus. Que nós sejamos ganhadores de almas. E que o nosso dinheiro sirva para cuidar de pessoas. Aleluia, glória a Deus. Fica de pé no seu lugar.